Olá, meu povo. Eu fiz uma entrevista por telefone com o ex-ministro da Fazenda, né, o economista e consultor Maílson da Nóbrega, que é paraibano, onde ele fala sobre a carta, né, assinada por mais de 200 economistas, enfim, banqueiros, empresários, cobrando medidas mais efetivas no combate à Covid-19. Né? Ele sugere, inclusive, um lockdown. Ele também fala sobre o auxílio emergencial, sobre a queda, né, do PIB, desemprego e tudo mais. Alô, doutor Maílson? Eu tinha perguntado inicialmente, né, para o senhor me fazer um resumo do reflexo real dessa pandemia, né, na economia brasileira. Olha, o reflexo é uma queda da atividade econômica, porque as medidas de contenção da doença implicam o distanciamento social, o lockdown. As pessoas têm medo da Covid, ficam mais em casa. Isso reduz o consumo de serviços que dependem de aglomerações, do contato interpessoal, como encontrar os amigos, ir para balada, comparecer a estádios, a teatros, a cinemas, e tudo isso tem feito com que a atividade de serviços tenha tido uma contração muito forte. Em resumo, a Covid produz na atividade econômica uma queda do PIB e um aumento do desemprego e uma queda da renda dos trabalhadores. O senhor poderia precisar para a gente o percentual dessa queda, né, tanto do PIB quanto do desemprego, por exemplo? Nós já vimos, esses números já estão publicados, né? O PIB caiu 4,1% em 2020 e o desemprego subiu para perto de 14%, o maior da série publicada pelo IBGE. O senhor tem me falado também sobre a projeção, né, do PIB ou a queda do PIB para esse primeiro trimestre, né, e segundo trimestre também. As estimativas indicam que nós veremos uma queda do PIB no primeiro e no segundo trimestres, meio ponto de percentagem cada um. O que significa que a atividade econômica ao longo do ano deva sofrer uma contração. E aí o benefício do carregamento estatístico, isto é, a influência do PIB do quarto trimestre sobre a média do ano como um todo, que foi de 3,6%, né, não vai se materializar. Ou seja, um carregamento estatístico de 3,6% significa que, se o PIB estagnar, estatisticamente haverá uma elevação de 3,6%. As nossas estimativas nas tendências é de um crescimento de 2,7%, significando, em termos práticos, nós teremos uma contração da atividade econômica e do emprego em 2021. Eu li a carta, né, que o senhor e outros economistas, enfim, banqueiros, empresários assinaram, né, e aí os senhores falam sobre a questão do auxílio emergencial, né? O senhor acha que o auxílio emergencial, ele resolve, ele ajuda a economia ou não? Olha, ajuda sim, porque essas pessoas que são informais, grande parte delas, se não a maioria, não encontram emprego. Outros têm medo de ir para a rua com receio de pegar a doença, não é? E ficou provado que o auxílio emergencial teve efeito significativo em 2020 na expansão da economia, né? O fato de ser um valor menor agora não significa que não vai ter esse efeito, porque na verdade os R$600 do primeira onda, digamos assim, do auxílio emergencial foi um número excessivo, né? Na verdade, o governo propôs inicialmente R$200 por mês. O Congresso elevou esse número para 500 e o presidente Bolsonaro mandou aumentar para 600. Mas eu acho que a média de 250 por família, que vai custar 44 bilhões de reais, ela é pouco, vamos dizer, para as pessoas que têm mais posses, mas pode ser relativamente bom para esses indivíduos, essas famílias que estão sem emprego. É bom lembrar que a média de remuneração do Bolsa Família, que ampara e não deixa passar fome milhões de famílias, talvez 13 a 14 milhões de famílias, é de R$190. Certo. Na carta se fala também numa espécie de lockdown nacional, né? Não tem o nome lockdown, mas fala em isolamento social. Como seria isso? É necessário para já mesmo? Olha, todos os especialistas que se debruçaram sobre esse tema
estão sugerindo uma restrição muito forte na atividade econômica. Um cientista conhecido, Miguel Nicoleles, fala em até 3 meses de fechamento da economia, que é o prazo que vigorou em muitos países europeus, né? A gente viu no Reino Unido, na Alemanha, a atividade econômica como um todo, como, vamos dizer, os setores não essenciais, chegaram a ficar fechados por 3 meses, né? É claro que o Brasil não tem estrutura econômica nem riqueza para aguentar. Isso, eu já ia perguntar isso ao senhor, né? Fechamento dessa intensidade, né? Agora, ninguém pode ter dúvida também que o lockdown é muito eficaz, seja para reduzir a disseminação da doença, seja para diminuir a sobrecarga no serviço de saúde, né? Ou evitar filas nas UTIs. E por isso o lockdown significa salvar vidas. O presidente Bolsonaro é que, surpreendentemente, até hoje não entendeu isso. Ele acha que lockdown é uma conspiração contra ele, e que isso vai produzir tumultos de rua, sei lá, invasões de supermercado. É nitidamente um exagero. O lockdown, que está implícito na carta, seria aquele que já vem praticado por várias municipalidades e estados. Apenas teria uma coordenação nacional, e essa coordenação melhora a operação do lockdown, reduz o tempo necessário para ele produzir os seus efeitos, mas infelizmente isso é algo com que nós não vamos contar. O presidente Bolsonaro se recusa terminantemente a exercer esse papel que dele é esperado no presidencialismo brasileiro, o de agir em crises como essa para coordenar ações do setor público em favor da melhoria das condições de vida da população. Até que ponto esse negacionismo, né, do presidente, primeiro com a pandemia, né, depois com o próprio vírus, e enfim, com esse lockdown, vai interferir no crescimento da economia, né? Porque a gente sabe que pessoas doentes, né, quando você acaba quebrando os estados, os municípios, que tem que investir mais em saúde, já que o governo federal está deixando a desejar. Olha, sem dúvida alguma, vamos dizer, grande parte da queda da atividade econômica, de um lado, e de mortes desnecessárias, por outro, internações além do que seria preciso, isso tem que cair na conta do Bolsonaro, né? A atitude dele contra as medidas de distanciamento social contribuíram para aumentar a perda de vidas. E perda de vidas significa menos atividade econômica, né? Portanto, o presidente Bolsonaro tem uma responsabilidade inequívoca, em parte da gravidade que se observa na pandemia até agora, e seus efeitos, seja na economia, seja na perda de vidas, seja na sobrecarga do serviço de saúde. Só uma última pergunta, né, que eu acho que a gente conversou anteriormente sobre isso, o porquê os economistas, os empresários demoraram um pouco, né, para fazer essa cobrança, né, esse apelo, né, ao governo federal? Olha, eu diria que muitos dos signatários dessa carta, inclusive eu, já vinham fazendo críticas muito fortes às atitudes do presidente da República, né? Ele desprezou a ciência, ele desprezou a história, né? Desde a gripe espanhola de 1918, 1919, se sabe que formas eficazes de combater epidemias como essa incluem 4 medidas. Primeira, o distanciamento social, se necessário com lockdown. Segundo, o uso de máscaras. Terceiro, a vacinação. Quarto, a higiene das mãos. O presidente Bolsonaro se opõe a 3 dessas principais recomendações do campo médico, dos protocolos, né? Só falta ele começar a criticar a higienização das mãos, talvez pensando que os dedos vão cair, não é? Então, é complicado. O presidente realmente é um desastre, né? E ele tem culpa por essa parte. E se esperava que com o tempo, né,
com o aconselhamento de seus ministros, ele fosse mudar, ele fosse adotar atitudes mais responsáveis, ele fosse exercer o papel de educação que o chefe do governo tem de ter, né, em questões como essa, por exemplo, para induzir as pessoas a adotar comportamentos sociais responsáveis, né? Mostrar a importância de usar máscaras, mostrar a importância de ficar em casa, mostrar a importância de buscar a vacina e tudo mais, né? Então, a percepção é que ele não mudaria, e eu diria que o agravamento da pandemia mostrou a necessidade de uma mobilização da sociedade, de um alerta à sociedade, uma pressão da sociedade sobre o governo, né? E eu diria que a reação foi muito maior do que se imaginava, né? Porque o que no início seria um documento a ser subscrito apenas por economistas, ele acabou sendo assinado por empresários da maior envergadura, de banqueiros conhecidos, né? Banqueiros normalmente não falam mal do governo, né? E eles verificaram que era a hora, né, de adotar uma atitude mais severa. Isso não significa, Sony, que isso vai se tornar um movimento político para coordenar uma terceira via para as eleições de 2022. Eu acho que vai ficar na carta, né? E não é a primeira vez que isso acontece. Eu mesmo já participei de um movimento parecido, não com essa dimensão, que foi assim, o documento que eu assinei junto com outros ex-ministros da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, em defesa do meio ambiente, né? Naquela época em que a Amazônia estava incendiando. Isso, eu lembro. E o governo desprestigiava os órgãos de controle do meio ambiente, reduzia o orçamento desses órgãos, e houve uma mobilização naquela época que teve alguma repercussão, mas não tanto quanto agora. Mas a ideia sempre presente de despertar a sociedade. E nesse caso presente, não fosse a pandemia, muitas dessas pessoas estariam organizando protestos de rua. Como isso não é possível, a carta é uma forma distinta de protestar. Certo, eu disse a última pergunta, eu vou fazer só uma última. E com relação à política econômica de Paulo Guedes, como é que o senhor avalia hoje, né, nessa pandemia? Eu diria que o ministro Paulo Guedes tem a direção correta das medidas econômicas para resolver os problemas estruturais do Brasil. Ele montou uma equipe de grande competência. Ele próprio é um economista de reputação reconhecida, com um doutorado em economia numa das melhores universidades do mundo, a Universidade de Chicago, tem experiência no sistema financeiro, mas eu diria que no caso da pandemia, embora a ação do ministério dele seja o de prover os recursos para a saúde, para a compra de vacinas e assim por diante, ele poderia ter exercido um papel mais destacado, chamando a atenção para o presidente sobre os erros graves que ele está comentando. Eu não tenho dúvida de que o Paulo Guedes tem ciência de que o Bolsonaro está errado quando ele se opõe ao lockdown, quando ele se opõe ao distanciamento social, quando ele ridiculariza, como fez algumas vezes, a vacina. Agora não, ele está mostrando que é a favor da vacina desde criancinha, né, que ele adotou medidas para ter vacina já em março do ano passado. Isso é uma propaganda enganosa, né, que anda circulando aí pelas redes sociais. Mas eu acho que a falha do ministro foi de pôr o seu prestígio, a sua influência no governo, para mudar atitudes do presidente, de contribuir para que o presidente entendesse a gravidade da crise, a natureza das medidas propostas. Não é invenção brasileira, não é uma ação contra o mandato dele, é uma ação semelhante ou igual em todos os países. Esses 4 pontos que eu te falei estão presentes em todas as estratégias de combate à pandemia nos mais diferentes países do mundo. Ok, doutor Maílson, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, viu? O senhor quer dizer mais alguma coisa? Não, quando eu for a Paraíba, eu vou
provocar uma visita a você. Venha-se embora tomar um cafezinho com a gente. Tipo com pamonha, não? Ah, meu filho, milho aqui tem, viu? Não vai ter São João, mas milho, pamonha e canjica, o senhor pode vir. Tá, muito bem. Sabe que eu adoro pamonha e canjica. Oxe, eu também. Tá bom. Ok, Soninha? Pois um abraço, viu? Boa noite pro senhor. Tchau, tchau. Tchau.